O médium espírito é Batuíra, é o mentor de nossa casa, e a página se intitula Jesus Vela. Ouvidos são dois, para que haja possibilidade de se libertar através de um deles, o lodo que nos atirem pelo outro. Quando palavras contundentes nos procuram pensamento, afeição de veneno, esqueçamos e esqueçamos. Não tentemos absorver semelhantes tóxicos da alma, como quem aduba espinheiros no coração. É necessário saber não passar recibo às injúrias. Calúnias e sarcasmos são naturalmente restituídos pela vida aos que lhe dão origem no campo da evolução. Jesus vela. Guardemos a certeza disso e sirvamos sempre. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente, Senhor, a oportunidade a nós conferida nessa noite de mais uma reunião de estudos em Tua casa. Abençoa, Senhor, o Teu servo com tanto carinho e dispôs a falar para nós, que ele possa ser envolvido pelos bons espíritos dirigentes de nossa casa e que possamos aprender um pouco mais do roteiro firme e seguro que a doutrina espírita nos aponta a seguir. Se conosco, Senhor, e guia-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso convidado da noite é o nosso companheiro Marcelo Anátocles. Ele é ligado à Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói e o assunto é o Consolador Prometido, o Espiritismo como Consolador Prometido. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. A palavra está com você, Marcelo. Muito obrigado desde já. Eu que agradeço ao convite do Hélio e cumprimento a todos os companheiros do GAN com o meu carinho e reiterando a minha profunda admiração pelo trabalho que vocês fazem. Nós vamos refletir hoje sobre a promessa do Cristo do Consolador. Vamos lembrar um pouco o contexto dessa promessa. Jesus, no finalzinho da sua tarefa terrena, e já estava naquele momento de despedida, os discípulos muito inseguros, porque não sabiam o que fariam se Jesus partisse, e Jesus sofrendo aquelas perseguições, acusações. E ele, então, no momento inicial, ele vem aos discípulos e faz essa promessa. Está lá em João, capítulo 14, versículos 15, 7 e 26. Diz assim: se me amais, guardai meus ensinamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai em meu nome, vos ensina todas as coisas e vos fará relembrar de tudo que eu vos disse. Aliou-se a essa promessa uma outra, que é: eu não vos deixarei órfãos. Então, o Cristo faz essas. É interessante observarmos que tem algumas condições e alguns detalhes que nos fazem perceber, através do estudo, que de fato o Espiritismo é o Consolador. A primeira condição é: se me amais e guardais meus ensinamentos. Havia necessidade de que um mínimo de vivência do que o Cristo falava, um mínimo de divulgar a palavra do Cristo existisse na Terra, de compreensão, para que pudesse chegar o Consolador. Outra questão que fala a mensagem é a recordação daquilo que ele tinha ensinado e o ensino de novas coisas. E um outro detalhe interessante é que ficará eternamente convosco, o que nos faz entender que não poderia ser sua. Era uma mensagem que ficasse permanente. Bom, Allan Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta o Espiritismo como consolador. Vem o Espiritismo na época certa. Como época certa? Já havia maturidade para a compreensão daquelas novas verdades.
Nós estávamos, na época, em Kardec dos Espíritos, o pós-iluminismo, né? Pós-Revolução Francesa, a Terra vivia um momento de muita riqueza e de muito questionamento no campo intelectual. E era terreno fértil para que chegasse o Consolador. E Kardec, então, nos apresenta a doutrina espírita e como Consolador, e a nossa reflexão de hoje é exatamente na doutrina espírita como Consolador, já que vivemos, todos sabemos, de transição área, vai ter um momento que a gente vai abordar um pouquinho disso, e é muito importante reconhecer que o Espiritismo é o Consolador, mas entender por que é o Consolador. E a primeira coisa, o professor Cosme Mazzi fala isso, que é um estudo espírita, um fantástico escritor espírita, ele fala, o Espiritismo é o Consolador porque ele consola. Porque para admitirmos como Consolador, temos que entender o quanto ele consola. Ao mesmo tempo, se acorda, se traz novos ensinos permanentemente conosco. Mas a grande característica é que ele tem que ser tão consolador quanto o Cristo foi. Porque o Cristo fala, mandarei outro Consolador, porque ele também era um Consolador. Então, começar analisando os princípios básicos para que possamos entender esse aspecto de conforto do Espiritismo. O primeiro princípio básico espírita é a existência de Deus, a crença em Deus. Essa crença em Deus existe, do Deus único, especialmente entre os. Depois Jesus vem ali naquele grupo de pessoas e trabalha a ideia de Deus único, mas um pouco diferente do Deus de Moisés. O Deus de Moisés era um Deus força, um Deus que se impunha através da força, o que era uma imagem importante da época. Jesus já traz um Deus Pai, um Deus amor. Mas antes do Consolador, o entendimento da Terra era um Deus muito humano. E aí começa Allan Kardec, na primeira dos Espíritos, que é Deus, não quem é Deus. E a resposta dos benfeitores é Deus é a inteligência, causa primária de todas as coisas. E aí começamos a entender Deus através da razão. Kardec nos fala dos atributos de Deus. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, aquele Deus força do Velho Testamento, que vira Deus amor do Novo Testamento, vira agora o Deusão, o Deus que eu posso pensar com a razão, que eu posso examinar com a razão. Esse elemento razão, estudo, é muito importante para nós, porque Kardec, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, vai afirmar que fé verdadeira somente é aquela que pode confrontar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, a nossa crença em Deus, de acordo com o que nos traz o Espiritismo, é uma crença mais racional. Vem a calma, porque eu entendo que o Deus é o Criador, Deus é o universo, que uniza no universo, que é um plano divino para todo o universo, divino para nós. Começamos a entender que se esse Deus é único, não existe diabo, não existe demônio, não existe inferno, só existe o amor. Vamos entender que o bem é a regra, o mal é o equívoco do livre-arbítrio do homem por um período, mas que a proposta de Deus é que todos devemos evoluir no sentido da felicidade e da perfeição. Então, a Deus, através do Consolador, é uma crença que nos dá muito conforto, muita calma. Nesses dias que vivemos, a certeza de que tudo está nos planos de Deus. Ontem, hoje, amanhã, tudo está de acordo com a divindade, que ele tem o controle de tudo e que ele é perfeito. Isso nos traz muito conforto. Um princípio básico que até aqui eu tenho que ficar aumentando. O segundo princípio básico que nós gostaríamos de trazer é a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um princípio básico, assim como Deus, de todas as religiões. Nós temos as religiões em geral acreditando em Deus e que a morte não existe, porque a morte sempre foi a certeza. Desde que o homem é homem, ele sabia que ele morria e a morte sempre foi uma angústia. E as religiões têm dizer que
morte não termina, mas nunca explicaram com muita clareza as mortem. E o Espiritismo, de acordo com Kardec, lá no livro O que é o Espiritismo, é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. Então, o Espiritismo é uma doutrina ensinada pelos mortos. São eles que vêm, lá no começo, quando a gente estuda a origem do Espiritismo, né, através das mesas girantes, daqueles fenômenos de efeitos físicos do início, são eles que vêm, Kardec descobre que são os mortos que vêm falar para os vivos que não. Eles vêm dizer que continuam vivos e que eles são mais felizes, agiram melhor, menos felizes se agiram mal. Então nós temos a imortalidade da alma de uma forma diferente. E através dos estudos foi se comprovando a imortalidade da alma, através daquelas mensagens através de provas, de estudos ditos. E aí, a doutrina espírita espanca com a morte como fim. Essa palavra morte que causava medo, pavor em todos nós, agora é uma que sabemos administrar, que sabemos entender que a morte é uma passagem, que estaremos vivos, que somos espíritos que estávamos fora do corpo, nascemos no corpo físico e voltaremos para o mundo normal primitivo, que é o mundo espiritual. E isso nos dá profunda tranquilidade. Mas ainda sabemos que nossos amores queridos, que já foram, que já partiram, continuam vivos, continuam nos amando, continuam nos querendo bem e que logo mais todos vamos nos abraçar. Então, alguns de nós, alguns companheiros espíritas e de todas as religiões e fora delas, herderam afetos nesse período da pandemia. Nós entendemos que continuam vivos, continuam vibrando, continuam existindo com mais força ainda. E essa crença da imortalidade, da forma como o nos traz, nos provoca grande conforto. Aí vem um terceiro princípio básico muito importante, que é a comunicabilidade com os espíritos ou a mediunidade. O fenômeno mediúnico sempre existe também desde que o homem é homem, mas sempre foi muito mal compreendido, muito mal interpretado. A mediunidade era coisa de bruxo, feitiçaria, coisa proibida. Muita gente foi para a fogueira por conta da mediunidade, outros foram para o hospício por conta da mediunidade, ou viveram isolados por conta da mediunidade. Allan Kardec estuda a mediunidade, retira o caráter de sobrenatural da mediunidade, traz para a normalidade, dizendo que a mediunidade é uma faculdade única, comum a todos os seres. Todos, de alguma sorte, de alguma intensidade, somos médiuns. Alguns, uma capacidade mais profunda que outros. Poderíamos dizer que os médiuns proditos são aqueles que têm essa capacidade de forma mais intensa. Mas todos nós sofremos a influência dos espíritos encarnados e temos algumas percepções. Allan Kardec vai, ao mesmo tempo, dizer que, como faculdade orgânica, ela é neutra e que ela deve ser vivida cristã. Ou seja, quem vai dar o caráter moral à mediunidade é o médium. É o seu livre-arbítrio que vai fazer com que ela seja positiva ou negativa. Então, o fenômeno mediúnico, possível, normal, estudado, ele abre um canal permanente de comunicação entre nós, o mundo dos vivos, e o mundo dos mortos, que nós sabemos que continuam vivos. O Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier, dos nós, no livro Emmanuel, no capítulo 25, ele vai dizer que, com a ajuda do Consolador, Deus permite as manifestações ostensivas entre desencarnados e encarnados. Ou seja, naquele momento, há uma autorização divina para que o mundo espiritual pudesse permanentemente trazer-nos lições. Olha aquela promessa do Cristo, que o Consolador ficaria permanentemente conosco. E aí nós temos a promessa do Cristo cumprida
através desse canal agora permanente da autorização divina, que os benfeitores possam se comunicar ordinariamente, permanentemente conosco. Quanto conforto temos da mediunidade, a mediunidade santa de Chico Xavier. Quantas mensagens como a que Hélio leu agora no começo, do benfeitor da nossa casa. Quantas mensagens bonitas por Divaldo, por Raul, e me permitam, pelo nosso Hélio, e de tantos mensagens que nos chegam. Abrimos às vezes uma página por momentos de dificuldade e vem aquele conforto. Quantas obsessões foram dadas e foram atendidas e resolvidas graças ao trabalho mediúnico da desobsessão. Quanta beleza no trabalho da mediunidade. Quantos companheiros saíram dos hospícios, saíram dos manicômios, graças ao trabalho da mente, graças ao estudo e à clareza que trouxe para o fenômeno mediúnico. Então, nós vemos também que agora a mediunidade é um aspecto fundamentalmente confortador da doutrina espírita. O outro princípio básico é a reencarnação. A doutrina espírita estuda a teoria, a questão das múltiplas vidas. Não foi uma novidade a reencarnação falada por Jesus, antes de Jesus, né? O Espiritismo vem recordar e trazer coisas, mas era estudada de forma confusa, de forma escondida, e Allan Kardec traz luz para a reencarnação. Explica de forma tranquila, sem mistérios. E aí nos diz, Chico Xavier, abençoada mediunidade de Chico Xavier, uma poesia de Castro Alves, diz assim: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Do Criador nascemos, pelas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Então temos em Chico Xavier, nessa mensagem de Castro Alves, o conceito de reencarnação. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, mesma luz volver. Mas Divaldo, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, traz um outro conceito também muito interessante, a mesma ideia agora em prosa, de Joana. Reencarnação é o retorno do espírito ao corpo, quantas vezes seja necessário até atingir a autoperfeição. Então, vamos entender que nós somos espíritos milenares. Já vivemos muito antes dessa vida e viveremos muitas outras vidas daqui para frente. Que nós fomos criados lá simples e ignorantes e instruindo através das múltiplas vidas para que possamos atingir essa perfeição que tanto almejamos, que tanto queremos. E a reencarnação vem explicar as aparentes injustiças terrenas. Nós sabemos que Deus é justo, nós sabemos que Deus é bom, mas sem reencarnar, é difícil entender das injustiças. Por que uns nascem miseráveis e outros nascem milionários? Por que uns nascem com saúde e outros sem saúde? Tem um poeta nordestino chamado Leandro Gomes, que na poesia questiona. A poesia chama O Mal e o Sofrimento. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é feito que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem os felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Essa poesia lindíssima, o poeta, crendo em Deus, coloca a sua dúvida. E o Espiritismo vem nos explicar. Fomos nós mesmos que salgamos. Fomos nós mesmos que temperamos o nosso choro através do nosso equívoco. Porque Deus é justo, soberanamente justo e bom. Tudo o que acontece conosco tem uma causa justa. E aí Kardec vai nos explicar que algumas causas estão nessa vida, em alguns equívocos dessa vida, e outras que não têm causa nessa vida, os sofrimentos sem causa nessa vida, têm causa em outras vidas. Mas que o sofrimento ele tem por objetivo a nossa educação,
ou o nosso aprendizado, a nossa evolução. A dor é o que nos faz crescer quando não aprendemos a crescer de outra forma. Então, a reencarnação nos traz o verdadeiro sentido da justiça. Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Também deduzimos do Evangelho aquela frase famosa, a semeadura é livre, a colheita obrigatória. Então, nós sabemos que podemos, como quisermos, somos responsáveis por nossas ações. E mais na frente, temos que dar conta da nossa administração, dar conta do que fizemos. E Deus, que saibamos agir corretamente como os companheiros queridos dessa casa, que saibamos agir semeando flores, para que logo mais colhamos essas flores. E, se espinhos ainda existirem na nossa colheita, eles serão perfumados pelas que já estamos plantando na vida atual. Porque, diz lá Pedro, que ele manda no Evangelho, uma das cartas dele, o amor cobre a multidão de pecados. Entendendo que através do amor é possível nós mudarmos muito do karma negativo. Então, vamos aprendendo com a reencarnação que não existe injustiça terrena, mas, ao mesmo tempo, aprendemos com o Espiritismo que nos cabe na terra, que nos cabe orar e ajudar os outros, para que aqueles que estão sofrendo karmas mais duros tenham o seu sofrimento atenuado através do nosso esforço, através do nosso carinho, assim como nós gostaríamos do carinho quando estivéssemos tomando conta daqueles equívocos do passado. Então, cabe-nos melhorar a Terra para que, toda vez que um de nós tenha que passar por alguma dificuldade, seja essa dificuldade atenuada, seja melhor, através do amor da coletividade. Então, vemos quanto que a crença na reencarnação nos conforta, nos faz entender muita coisa que nós não entendíamos. E aí vem o quinto princípio básico, a pluralidade dos mundos habitados. Allan Kardec vai nos trazer essa verdade, que também era uma crença compreendida por alguns, talvez o princípio básico menos estudado por nós, afirmando-nos que há muitos mundos habitados com terra no universo infinito. Jesus tinha dito, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já vou dito. Então, Kardec vem, o Espiritismo vem e traz essa verdade, recorda e traz novas informações. A doutrina santa vai nos trazer o estudo sobre os mundos, e que os mundos também evoluem. Então, ensina-nos Kardec que há mundos primitivos, de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. E que os mundos vão evoluindo. A Terra já foi um mundo primitivo, disso entendemos bem, porque é só ver a história da Terra. Depois a Terra evoluiu para o mundo de provas e expiações, disso entendemos bem, porque somos mundo de provas e expiações. Mas já foi um mundo de provas e expiações mais atrasado do que é hoje. A Terra já é bastante nesse caminho de mundo de provas e expiações, e mundo de provas e expiações bem melhor do que era há 1000, a 2000 anos atrás. E caminha para ser um mundo de regeneração. Desse entendemos pouco, porque não sabemos o que é ainda prevalecer o amor. E um dia será regeneração, um dia será ditoso e um dia será celeste. Então, os mundos evoluem. Com isso, vamos entendendo que estamos na transitária. Esta fase de provas e expiações para a regeneração. É uma fase um pouco confusa. É como aquela fase quando nós mudamos, a maioria de nós já mudou de casa, e aí fica tudo bagunçado, fica com as roupas numa mala, e encaixa, e aí quando você chega na casa nova tem que arrumar aquilo tudo, e parece que está tudo desarrumado, que nunca vai acabar aquilo. Ou quando fazemos obra em casa, que fica tudo sujo, tudo bagunçado, mas depois tudo se arruma, tudo se ajeita, tudo se melhora, e a Terra está
melhorando. Não tenhamos dúvida, transição é para melhor. Não vamos dar ouvidos às pessoas pessimistas que falam que tem coisa pior. Poderemos ter testemunhos difíceis daqui para frente, mas dentro da nossa capacidade de aprender e de evoluir. Nada que não suportemos bem, nada que não estejamos preparados para enfrentar. Então vamos confiar em Deus. Estamos na transição planetária porque temos condições de vivê-la, condições de estar na Terra nesse momento para crescer, para aprender, para evoluir. É uma grande oportunidade, porque quanta coisa boa feita na transição. Quanta coisa boa pode ser feita nesse período da pandemia. Quanta coisa positiva pode ser feita. Então, a transição planetária é uma grande oportunidade de crescimento. Mas voltando ao princípio básico dos mundos habitados, como é importante saber que existem outros mundos que a Terra. Flammarion fala isso nos seus livros, né? Para os céus. Camille Flammarion foi um escritor da época de Kardec, um amigo de Kardec, que era astrônomo. Ele fala isso. Olhemos para os céus e vamos imaginar mundos melhores, onde o amor predomina e que um dia mereceremos viver nesses mundos. Mundos com menos injustiça, com menos maldade. Isso é profundamente confortador. Lutar para evoluir, para merecer viver num mundo melhor. Mas, ao mesmo tempo, hoje está indo. Então, vamos lutar para que a Terra melhore, para que mereçamos viver nessa Terra regenerada que está chegando. Estamos aí nesse alvorecer. Então, a Terra está próximo dessa fase de regeneração. Então, quanto conforto nos traz também esse princípio básico. Então, vamos vendo que a doutrina espírita, sem dúvida, é o consolador prometido por Deus. É uma honra muito grande poder mudar o espiritismo, ter recebido nessa encarnação a oportunidade de ser espíritas. Estávamos numa tão boa, tão harmônica, tão bonita quanto estudando e vivenciando o espiritismo. Sermos brasileiros, olha que interessante, porque o Brasil é onde nós temos o espiritismo com mais força. Como é bom estar no Brasil. Muitos companheiros, às vezes, é um país com dificuldades, mas é um país espírita, por excelência. País onde nós temos os livros espíritas traduzidos, os livros espíritas em português, psicografados. Que beleza isso! Bênção poder ter nascido nessa pátria. Queira Deus, peço eu, possa renascer no Brasil na próxima vida. Tenha merecimentos para isso, para continuar honrando a pátria do Evangelho. Quando depois o fim tem defeitos, todos os países têm. Mas é o país que nos dá a oportunidade de termos casas espíritas em cada município, em cada estado, em cada bairro, onde podemos estudar e viver o espiritismo. Então, que honra, meus amigos. Então, vamos, nesse período da pandemia, vamos nos manter firmes, equilibrados. Esse é um dos deveres espíritas. Mantermos-nos equilibrados mentalmente, porque tem muita gente com dificuldade, é natural, com essas informações todas que nós temos. Vamos com a confiança acesa, viva, de que Deus tem um plano para a humanidade inteira e para cada um de nós. Nada acontece por acaso. Que a morte não destrói a vida. Continuaremos vivos na hipótese de que um de nós, um amor nosso, faça passagem nesses dias. Continuaremos nós vivos e eles vivos também. Então, vamos nos manter equilibrados e vamos colaborar na construção da nova era. Chegando. Já que temos, muitos de nós, a oportunidade de ficar mais em casa, até por impossibilidade, que estudemos mais. Essa fé é raciocinada. Fé raciocinada se conquista estudando, pensando, lendo. Então é hora de ler aqueles livros que a gente tem em casa e nunca leu. Não parou para ler. Hoje, a gente consegue livro de graça pela internet para baixar nesses aplicativos nossos, né? E computador.
Então vamos pegar aquelas obras que a gente comprou, que a gente queria ler. Agora é hora de ler. Vamos ler. Vamos ler os autores, vamos ler Kardec, Revista Espírita, autores clássicos espíritas. Vamos ler as obras, as obras de Divaldo, tantas obras boas. É hora da leitura de Ivone Pereira. Vamos meditar. Vamos fazer mergulhos interiores para a nossa transformação moral. Já que temos mais tempo em casa, vamos nos conhecer melhor. Vamos mergulhar na nossa casa, meditar, entendermos. Porque o espírita é aquele que melhora-se. Conhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Esforços que faz para domar suas más inclinações. E que grande oportunidade de autoconhecimento. Então vamos desligar um pouco das notícias apavorantes, da confusão da obra, né, da pandemia, para nos ligarmos no nosso interior. Para que não nos perturbemos com os exageros que muitas vezes vêm. A imprensa vende notícia quando é ruim, notícia boa não dá ibope. Vamos nós valorizar as boas, né, e produzir boas. E divulgar esse espiritismo que nos fez tanto bem, que nos faz tanto bem. Através da nossa vivência, através do nosso equilíbrio, da nossa força, porque essa é a grandeira que podemos divulgar. Os companheiros vão ver, você está tão bem, fulano. Você consegue. E aí a gente fala, né? Então, pelas redes sociais, multiplicar boas notícias e conteúdo espírita, sem ter vergonha, tendo a honra de dizer-se espírita, com cuidado, sem proselitismo, mas quando tiver uma frase bonita, um conteúdo bom do Chico, do Divaldo, do Raul e de outros tantos médicos equilibrados, vamos botar lá, porque aqui alguém vai ler e vai fazer bem a alguém e ao nosso céu, de divulgar esse Consolador que tanto bem nos fez e nos faz e nos fará daqui para frente. Porque esse conhecimento adquirido, meus irmãos, é para nós permanente. A partir de agora, nós não seremos mais o que éramos antes de conhecer o Espiritismo. Me lembro, para terminar, de uma passagem de Jesus muito interessante. Essa passagem está no livro Luz do Mundo, no capítulo 12, para aqueles que quiserem. Jesus estava na Decápolis, que eram cidades de cultura grega, politeísta, e uma diferença de cultura e uma disputa entre os gregos e os hebreus. E Jesus foi ali porque a mensagem dele não era só para os hebreus, era universal. Mas ali era um ambiente um pouco mais difícil que era a Judéia. E Jesus por ali, e a fama de grande, então as pessoas iam segui-lo. E levaram a ele um surdo gago para que ele curasse. Queriam o espetáculo. Jesus cuidou daquele homem, tirou ele de perto da multidão e o homem, impressionado pelo magnetismo de Jesus, seguiu Jesus. Eles foram para um lugar em que ficaram só os dois. Jesus olhou para os céus, colocou as mãos sobre o e disse: "Pete". E o homem ficou curado. Passou a ouvir perfeitamente e, ouvindo perfeitamente, passou a falar corretamente. E Jesus pediu: não ouve o que aconteceu. Mas ele não aguentou e divulgou. E disse que tinha sido Jesus que tinha abrido seus ouvidos, aberto seus ouvidos e feito com que ele compreendesse tudo agora e pudesse falar. Jesus fez isso conosco, quando permitiu que nós conhecêssemos o Espiritismo. E pôs as mãos sobre nossa cabeça e abra-te. E abriram-se os nossos ouvidos, abriu-se nossa mente e nós conseguimos compreender Deus como nunca tínhamos compreendido. Conseguimos entender a morte como nunca tínhamos entendido. Conseguimos entender a mediunidade como nunca tínhamos entendido.
conseguimos entender a reencarnação como nunca entendido, conseguimos entender que existem mundos habitados mais belos, mais lindos, o que nunca tínhamos entendido. Viu-se o nosso entendimento e hoje nós somos diferente do que éramos e não nos apercebemos, porque temos em nossas mãos o Consolador prometido. Que honra, meus irmãos, que honra podermos viver na Terra, com conhecimento espírita, com a mente aberta para entender do que se passa. Que façamos jus a essa honra, tendo equilíbrio, tendo paz. Muito obrigado, Hélio, muito obrigado, amigos queridos, pela oportunidade de dividir esses momentos com vocês. Que Jesus possa continuar a nos abençoar.